Ah, liga sim.
Ouais.
Tá. Boa tarde, pessoal. Alô, Estão me ouvindo? alô. Oi? Oi, Guilherme. Tudo bom? Tudo beleza, você? Tudo bem também. Tá me Olá, tem mais ouvindo? pessoas aí? Estou ouvindo bem. Beleza. Quem é essa moça bonita? Como é o nome dela? Não conheço ela ainda. Então, Qual delas tem? Cássia, Carol, Thiago e Marilene. Tudo bem? Oi, pessoal. Prazer. Feliz em falar com vocês. Tudo bem? Tudo Tudo bem. beleza. Então, tá bom. O Messias já está nessa reunião também. Já já ele vai abrir a nossa planilha de simulador. Mas antes de eu passar essa parte para vocês, eu quero passar algumas informações sobre as cartas contempladas da Demicon, tá bom? Tá. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta, pode me interromper, fica à vontade, né? Para vocês me interromperem e fazerem perguntas, e as perguntas sempre contribuem, né? E normalmente vocês vão trazer algumas perguntas de alguns cenários que vocês já viveram, e isso vai contribuir com o conhecimento que eu tenho, né? Provavelmente vocês tragam questões que às vezes eu posso deixar passar batido, mas que se vocês trouxerem, vai contribuir com esse tempo que nós vamos ter juntos, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, tá bom, eu já conheço o Guilherme, já estive aí na imobiliária, mas para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Paula Batista, eu faço parte do grupo Ademicon já há 15 anos. Hoje eu sou franqueada, licenciada da marca, tenho aí 10 unidades espalhadas pelo Brasil, tenho um time aí de mais de 100 pessoas que trabalham debaixo da minha gestão, e eu sou especialista na parte de liberação de crédito. E por que eu digo isso? Porque a maioria dos consultores ou vendedores, eles vendem o consórcio. Eles não entendem da liberação de crédito. Então, eu trabalhei 7 anos internamente na Demicon, o setor de liberação de crédito era do meu lado, então eu sempre fui uma pessoa muito empenhada em aprender. Então, assim, eu não sei 100%, mas eu sei bastante coisa do que pode, do que não pode, o que libera, quando não libera, a questão de saldo devedor. E aí eu tenho certeza que o conhecimento que eu vou trazer para vocês vai contribuir muito para que vocês possam oferecer as cartas contempladas para todo cliente que o financiamento não dá certo. O que deu certo no financiamento, toca o barco, faz acontecer, mas aquele cliente que muitas vezes é perdido, ou aquele imóvel que é mais difícil de vender porque não é averbado, a gente pode fazer com o consórcio Ademicon, tá bom? Beleza. Ô Messias, eu vou mandar uma apresentação para você. Você compartilha para mim, por gentileza? Oi, boa tarde, pessoal. Compartilhe sim. Então tá bom. Eu vou compartilhar o link e daí depois eu compartilho essa apresentação com você, tá? Para você compartilhar com o pessoal aí, tá bom, Guilherme? Beleza. Então vamos lá. Quais são os pontos cruciais, tá? Os mais importantes. Primeiro ponto, a própria Demicon tem uma carteira de cartas contempladas, tá? Então, a nossa base de dados de carta contemplada não está na mão de um cliente. Eu não tenho o contato do Joãozinho que contemplou e quer que eu venda a carta dele. Hoje a Demicon faz a gestão da carteira de investidores da empresa. Então, todos os clientes que compram uma cota com o objetivo de vender ou na hora da contemplação decidem vender essa carta contemplada, essas cartas vêm com um banco de cotas da Demicon. A Demicon paga o cliente, dono da cota, e fica com a responsabilidade de passar para o cliente final, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Nós temos um banco de cartas contempladas para atender a nossa demanda. Paula, vocês dão conta? Não. Se hoje nós tivéssemos 1.000 cartas contempladas, sem dúvida nenhuma, nós venderíamos as 1.000 em uma semana. Porém, o nosso banco de cotas é rotativo, então entra e sai carta nova constantemente. E aí vocês vão ter ali uma base de dados para vocês poderem fazer simulações e poder seguir com o cliente, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Banco de cotas contempladas da Demicon. Com as cartas contempladas, o cliente pode comprar imóvel residencial, comercial, rural, e o crédito é válido para todo o território nacional. Então, se o cliente quiser comprar um imóvel lá
Na Bahia, ele pode usar a carta de crédito da Demicon para comprar o imóvel lá na Bahia, tá? Com a carta de crédito contemplada, o cliente também pode reformar o imóvel que ele já possui, e se ele tem o terreno quitado, ele pode usar o crédito para construir nesse terreno, tá? Então, ele vai atender no âmbito imobiliário, ele vai atender todas as prateleiras, desde o imóvel comercial ao imóvel rural e residencial, e ele vai atender também a necessidade de crédito para construção, tá? Então, esse é um ponto muito relevante que eu preciso passar para vocês, e o crédito é válido para todo o território nacional. Depois disso, o que eu trago como vantagem para vocês, tá? A flexibilidade na liberação do crédito. Obviamente que numa entrega de crédito vai ter burocracia, né? Toda e qualquer empresa tem a sua burocracia. Porém, a Demicon ela é muito focada em entregar o crédito dentro da lei do consórcio. A lei do consórcio determina que um bem seja dado em garantia, para isso se emite um contrato com força de escritura. A Demicon também tem um cartório próprio, o cartório do Umbará é da Demicon, então nós temos muito mais agilidade na parte de processos, minuta de contrato, escritura, tudo isso tem muito mais agilidade, porque o cartório do Umbará é da Demicon, tá? Então, o que nós precisamos cumprir da lei? Nós precisamos que tenha um bem em garantia. Esse bem em garantia, ele precisa suprir o saldo devedor da carta, tá? Então, por exemplo, Paulo, meu cliente quer comprar um imóvel de 500 mil e ele tem 150 mil. Com 150 mil, vamos imaginar que com 150 mil a gente consiga comprar uma carta contemplada de 500 mil. Porém, nós vamos ter que ter o cuidado de olhar para o saldo devedor dessa carta. Porque se o saldo devedor dela for 600 mil, opa, o imóvel foi avaliado por 500, o saldo devedor é 600, a gente vai ter um impedimento aqui, tá? E aí eu vou dar uma estratégia para vocês que eu utilizo, que aí a gente consegue ter mais assertividade para não ficar queimando cartucho, tá? Então, precisa do imóvel em garantia, o imóvel precisa suprir o saldo devedor da cota, o cliente precisa ter nome limpo e precisa de comprovação de renda. Porém, ela não olha para score nem para endividamento. Completamente diferente do banco. O banco, no momento que ele vai liberar crédito para você, ele vai visar o teu endividamento e ele vai olhar para o teu score. Se você é uma pessoa que paga contas em atraso e o teu score é médio baixo, você já não retira crédito do banco. Ainda mais nesse momento que a gente sabe que, né, os bancos fecharam aí. Não sei se melhorou, mas a última vez que eu olhei, estava bem fechado para essa questão de liberação de crédito, mesmo para financiamento habitacional, tá? Então, vai ter que cumprir esses 3 crivos. Paula, pode somar renda, marido e esposa? Pode. Se for mãe e filho, pode somar renda? Pode. Se for casado, mas não é casado no papel, pode somar renda? Pode, tá? E a renda é 3 vezes o valor da parcela. Então, se ele vai comprar uma carta contemplada de que a parcela é R$1.000, a comprovação de renda é R$3.000. Pode ser a renda de uma única pessoa ou pode ser a renda do casal, tá? Esse é outro ponto extremamente importante também. Então, o imóvel vem em garantia. Para que o imóvel seja alienado, ele precisa ter a documentação 100% regular, tá? Então, precisamos que esse imóvel tenha registro de imóvel ou a matrícula, que é a mesma coisa, tá? E nós sempre iremos pagar para quem está na matrícula do imóvel. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu vendi o imóvel para o Guilherme e o Guilherme não transferiu. E aí o Guilherme está vendendo para um de vocês. E aí ele quer fazer uma venda direta. A Demicon vai pagar para quem está na matrícula, ok? Para a Demicon pagar para uma outra pessoa, se eu estou na matrícula, eu preciso fazer uma procuração, dando livres poderes, para que seja pago para uma outra pessoa. Ok até aqui? Ok. Então tá bom, eu falo bastante, tá? Então vocês podem me cortar, senão eu me empolgo aqui e nós ficamos a tarde inteira. Eu falo bastante. Então, falamos do imóvel em garantia, falamos da documentação regular, super importante, IPTU. Nós não conseguimos alienar se tiver dívida de IPTU. Então, a pessoa lá tinha 10 mil de dívida e parcelou essa dívida.
tá? Nós não vamos poder alienar, vai ter que quitar a dívida integralmente para que seja feita a alienação. Certo. Isso também é importante, tem que estar sempre, não tem como vir com dívida com dívida antiga. Aquele parcelamento que está dentro do ano, por exemplo, esse ano, teve lá 5, 6 parcelas para pagar, isso não é uma dívida. Uma dívida é aqueles anos anteriores que eu não paguei e eu parcelei, tá? Esse tem que quitar para a gente poder fazer a nossa alienação daí, tá bom? Paula, Pois, querida, pode falar. uma dúvida. Esse bem em garantia só entra imóvel ou pode ser um automóvel, por exemplo? Não. Na carta de imóvel só entra imóvel, não Ok. entra automóvel. Isso é bem separado, tá? Consórcio de veículo usa veículo, consórcio de imóvel, imóvel, consórcio de serviço, serviço. Mas um ponto muito, muito, muito relevante. Vamos pensar nesse cenário que eu estou comprando com vocês uma casa de 500 mil, eu tenho ali 150, 200 mil para pagar a entrada da carta, porém a carta que eu estou comprando, ela tem um saldo devedor de 600 mil. Então, nós temos ali uma margem de 100 mil reais que passou do valor do imóvel. O que a Demicon faz? Eu posso apresentar um outro imóvel meu ou de terceiros como garantia complementar. Essa garantia complementar, ela não vai ficar com a Demicon durante todo o contrato. Ela vai ficar durante o tempo necessário. Então, por exemplo, compramos hoje, eu alienei um apartamento meu que eu tenho quitado. Ele está alugado, esse apartamento. Eu coloquei ele como garantia complementar na compra do meu atual imóvel. Paguei 3 anos de parcela. O meu saldo devedor diminuiu e durante esses 3 anos, esse imóvel teve a valorização do mercado. Então, daqui 3 anos, eu posso pedir para a Demicon reavaliar o meu apartamento, que entrou como garantia complementar, e aí a Demicon vai falar, nossa, esse imóvel valia 150, está valendo 250. E daí, naquele momento, ela libera esse apartamento. Ou em cima do próprio imóvel, né? Então, se nós temos lá a casa que eu comprei e está alienada, eu paguei 3 anos, diminui saldo devedor, eu mando atualizar a avaliação desse imóvel que eu adquiri, o da aquisição. E aí a Demicon vai ver que esse imóvel ganhou valor, meu saldo devedor reduziu, e aí ela libera essa garantia complementar. Ok. No caso também, né, de imóveis, por exemplo, uma casa não averbada, ela também, a Demicon também aceita, né, como garantia. Aceita, nós aceitamos imóvel não averbado, porém, ela vai considerar apenas 70%, 80% da construção, tá? Então, se a casa... não, poxa, Paula, o meu imóvel vale 1,5 milhão, se tivesse averbado, né? Como não está averbado, então a gente vai ter ali a depreciação ali de 20% a 30% do valor verídico desse imóvel, tá? Beleza. E esse eu acho que é um dos pontos principais para vocês, porque daí vocês vão ter mais flexibilidade para angariar imóveis, né, que não são averbados, e também poder trazer uma solução para o cliente que gostou muito do imóvel, mas que não vai conseguir tomar crédito no banco por conta disso. Beleza. Então, esse é um ponto também bem importante, tá? Então, mas isso é o principal, tá? A preocupação de vocês na hora da negociação com o cliente tem que ser esses pontos. O valor do imóvel, tá? A comprovação de renda e o nome limpo. Paula, e o cliente que tem o imposto de renda baixo? O que a gente faz? Ele pode apresentar outras rendas. Então, se ele é um prestador de serviço e ele apresentar um contrato que ele presta serviço para X empresa e tem uma remuneração X, isso é aceito. Outra comprovação, outro complemento de renda que é aceito. Eu tenho, meu imposto de renda é R$ 1.200 por mês, porém eu tenho 5 imóveis alugados. Os contratos de locação desses imóveis é aceito como complemento de renda. Eu sou empresária. Meu imposto de renda é baixo, mas eu tenho uma empresa e a minha empresa fatura 50 mil reais por mês. O faturamento da empresa, tem que mandar o faturamento e o contrato social da empresa, né? Demonstrando que a pessoa realmente está no contrato social como sócio. E aí, o faturamento da empresa também pode servir como complemento de renda. Nos demais,
tradicional, imposto de renda ou olerite. Olerite, últimos 3 meses, imposto de renda do último ano, faturamento da empresa sempre os últimos 6 meses, e o faturamento ele é simples. Não precisa ser o imposto de renda da pessoa jurídica. Aquele faturamento simples, feito pelo contador, que o contador assina e o dono da empresa assina também, ele é válido, tá bom? Beleza. Mê, pode mudar. Assim, olerite, tipo, a partir de quanto tempo, sabe, a histórico de 3 meses, uma coisa assim? 3 meses. 3 meses. Olerite, 3 meses, o imposto de renda do último ano e o faturamento dos últimos 6 meses. Beleza. Tá? Para vocês saberem assim um pouquinho mais da Demicon, porque eu acho que isso é um ponto muito importante no momento que você for negociar com um cliente seu, a oportunidade dele tomar crédito através da Demicon. Então, assim, a nossa empresa, ela é de Curitiba, a nossa empresa tem mais de 30 anos de mercado. Desde o início dos trabalhos, ela sempre foi auditada e fiscalizada pelo Banco Central. Nós somos a maior administradora de consórcio independente do Brasil, tá? Então, esses são pontos muito importantes. Se o cliente quiser marcar uma reunião na Demicon, nós podemos marcar? Vocês me avisam, nós vamos até a matriz, fica ali na 7 de setembro no Batel, recebemos o cliente dentro da administradora, tá? E vocês vão junto comigo. Eu vou como a quem representa a Demicon, vocês vão representando a Gulin, e o cliente vai ter essa segurança. Não tem 0800. Se precisar de tirar alguma dúvida, o cliente... 3023 2000, o cliente está dentro da empresa, tá? Então, esses são pontos que precisa colocar na mesa no momento da negociação. Porque aí o cliente vai falar, pô, não, mas é consórcio, que empresa que é essa, da onde que ela é? Não, nossa empresa é paranaense, nasceu na cidade de Curitiba, a nossa matriz é aqui, né? Hoje nós já temos mais de 150 unidades de negócio no modelo de franquia espalhados pelo Brasil e temos aí todo o know-how, né, de consórcio. Somos a primeira administradora do Brasil. Nós iniciamos o consórcio imobiliário. Até a Demicon iniciar, só existia consórcio de veículo. Quem iniciou com consórcio imobiliário foi a Demicon. Ficamos mais de 20 anos apenas com consórcio de imóveis. Então, nós somos pioneiros. Ninguém faz consórcio como a gente, falando de imóvel. E ninguém tem o conhecimento e a credibilidade que nós temos, porque nós ficamos quase 30 anos fazendo uma única coisa. Aí, há 3 anos, compramos uma nova marca, fizemos uma fusão, nos tornamos a Demicon, e aí hoje temos outros produtos de consórcio, como veículo, serviço, pesado, máquina agrícola, mas a nossa base, o nosso carro-chefe, a nossa expertise, sem dúvida nenhuma, é na parte imobiliária, tá? Pode seguir, Mê. Pode seguir, isso não é importante. Pode seguir, que acho que eu já passei as informações mais importantes. Um ponto muito, muito, muito importante, tá? Que eu acabei, né? A gente vai falando, vai fluindo. Como é que nós conduzimos o nosso processo, tá? Então, vamos pensar que você lembrou de um cliente agora. E você fala, puxa, Paulo, eu tenho um cliente aqui que não saiu uma negociação de financiamento, eu quero trazer esse cliente para o consórcio, tá? O Messias já vai mostrar para vocês a nossa planilha, o nosso simulador. Ele é bem simples, bem prático. Vocês podem imprimir uma proposta ali em menos de 1 minuto para você poder demonstrar para o teu cliente, tá? Mas o que é o muito importante no nosso negócio? Nós operamos muito diferente do financiamento. Então, vamos pensar que hoje vocês trazem um cliente e que esse cliente, ele é o cliente para a gente rodar pelo consórcio. Como é que a gente segue? A partir do primeira coisa, você vai gerar uma proposta. Você vai sentar com o cliente e vai mostrar essa proposta para ele como uma ideia de valores, uma intenção de valores, para ele ter noção de crédito, de parcela, de prazo, para vocês poderem falar sobre a comprovação de renda, enfim. Mas junto com essa proposta já vem toda a documentação que ele precisa enviar. Então, o cliente de vocês não vai dar sinal de negócio,
não vai assinar contrato, ele não vai fazer nada. Ele vai mandar a documentação pessoal e a documentação do imóvel. Nós vamos mandar essa documentação para a Demicon e o único desembolso que ele precisa ter é a vistoria do imóvel. Então, tem hoje uma empresa credenciada, a Demicon, precisa ser essa empresa, porque a Demicon precisa da segurança desse laudo, né? Então, é o único desembolso que o cliente tem. Ele vai pagar o valor dessa vistoria diretamente na conta dessa empresa. O engenheiro dessa empresa vai acionar ele via WhatsApp e vai agendar a vistoria. Vai até o imóvel, vai fazer medição de terreno, vai tirar foto do imóvel e vai fazer um laudo, tá? Quando esse laudo retorna para nós mandamos para o jurídico da Demicon. A Demicon, tá aqui, ó, o cadastro do seu João e o imóvel que ele está comprando. Você aprova o cadastro dele e aprova esse imóvel como garantia? O cliente recebe um e-mail jurídico da Demicon dizendo: seu João, seu cadastro foi aprovado, seu imóvel, o imóvel de interesse de compra foi aceito, segue uma carta contemplada para seguir com a negociação. Então, gente, qualquer outra empresa de consórcio, qualquer uma que você for se conectar, inclusive se vocês quiserem testar, pode testar. 99 pede sinal de negócio. E aí, se não der certo, eles não devolvem o sinal de negócio ou devolvem apenas uma parte, tá? Então, eu gosto demais do nosso modelo, porque o nosso cliente percebe que nós queremos efetivamente ajudá-lo. Que o nosso objetivo é que o nosso crédito ajude ele na conquista dele. E aí, esse desembolso que ele vai ter é só o da avaliação. A avaliação, ela fica em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500, falando de um imóvel em região Curitiba e região metropolitana, e um imóvel tradicional, né, pessoal? Se for aí, às vezes o cliente quer comprar um terreno de 2.000 metros quadrados, aí, obviamente, que vai ter um valor um pouco diferenciado. Mas um imóvel de moradia, né, de tamanho normal e um imóvel comercial, e fica em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 aí entre Curitiba e região metropolitana, tá bom? Paula, são duas vistorias ou esse valor já entra na vistoria do imóvel que ele está comprando e do imóvel que ele vai pôr em garantia? Se ele for dar outro imóvel como garantia complementar, a gente vai ter duas vistorias. Agora, se for apenas um imóvel da compra, esse mesmo imóvel, que é feito um único laudo, ele fica como garantia. Outro ponto importante, essa vistoria ela tem validade de 1 ano. Então, pode ser que, por exemplo, seja negado o cadastro dele porque ele tem alguma pendência no nome que ele nem sabia. Ele vai ter tempo para regularizar, fazer um parcelamento, quitar uma dívida que ele tem, e a gente vai ter ali até 1 ano para poder utilizar aquele mesmo laudo num segundo momento, tá? Então, tem 1 ano de validade. Esse é outro ponto importante também. E se não der certo, ele não tem um reembolso desse valor da vistoria? Não tem, minha amada. Por quê? Porque é uma empresa credenciada a Demicon. Então, esse valor nem vai para a Demicon, é pago diretamente na conta dessa empresa. E aí, obviamente, ela tem o custo do engenheiro que vai lá. Então, assim, é uma prestação de serviço, né? Ela foi lá e fez um laudo. Então, esse valor ele não é devolvido, tá? Mas eu tenho esse laudo também, né, para 1 ano, então não é tudo. E eu sempre digo para o cliente, né, que é muito melhor ele dispor ali R$ 1.000 e R$ 1.500 para a gente ter certeza que a operação dele vai dar certo, do que ele comprar uma carta contemplada, dar 10% de entrada e depois ele receber 50% ou não receber nada. Porque no mercado tradicional, ninguém vai pedir avaliação. As pessoas vão seguir apenas com a compra da carta. Não, eu quero vender uma carta contemplada. Né? Você quer comprar, me dá o sinal de negócio aqui e vamos transferir a carta. O mercado 99 funciona desse jeito. Ah, eu tenho uma carta de 500 mil, eu quero vender para você. Você me dá 200 mil, a carta foi para o seu nome. Se chegou lá na administradora, o imóvel não foi aceito, o teu cadastro não foi aprovado, problema seu. Você que se vire. Então, eu gosto muito dessa transparência. Assim, ver de todo o meu coração mesmo. Me encanta
olhar para esse processo e entender que a Demicon, ela não quer prejudicar o cliente, ela não quer simplesmente que o cliente pegue a carta no nome dele, ela quer que ele realize o objetivo dele. E aí, para a gente ter, né, essa certeza, ele precisa fazer o pagamento do valor da avaliação, tá? Lembrei do ponto mais importante. Como é que funciona no financiamento? Vamos pensar que eu estou indo aí comprar uma casa que vocês estão aí com ela para venda. Vou mandar toda a minha documentação, você vai mandar para o banco vai validar, vai pedir documentação atualizada, vai pedir para eu corrigir algo que esteja errado ou ruim, enfim, né? E aí, fomos lá, o banco seguiu, emitiu a escritura, assinou, deu entrada no registro de imóvel, espera finalizar o registro de imóvel para pagar para o proprietário do imóvel o valor financiado. Na Demicon, a Demicon paga 80%. Na assinatura, assinou, deu entrada no registro do imóvel, mandou uma foto do protocolo, a Demicon programa o pagamento para acontecer em, no máximo, 3 dias. Então, o vendedor do imóvel vai receber o valor no período de 30, no máximo 40 dias, ele vai receber 80% do valor do imóvel à venda e apenas 20% vai ficar para depois do registro de imóvel. Então, esse também é outro ponto extremamente relevante. Eu já conversei com pessoas que financiamento demorou 5 meses para finalizar, prenotou. Só um minutinho, pessoal. Amor, atende aqui o João para mim. Amor. Lu. Gente, só um pouquinho. Entendendo esse ponto do financiamento, né, que demora. Normalmente você faz demanda o contrato para o registro, depois de registrar, sair na matrícula, que eles pagam. Ali não, assinou o contrato, já pagou 80%. Isso mesmo, Guilherme. Então, esse é um ponto muito positivo para vocês angariarem imóveis, né? Para as pessoas colocarem com você e você poder falar, olha, deixa teu imóvel para vender aqui comigo, porque se a gente conseguir tocar pela Demicon, você não vai ter a morosidade do banco para você receber o valor da venda. Você vai conseguir receber 80%, assinou, deu entrada no registro de imóvel, já faz o pagamento, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Pode seguir, Messias. Nós temos o nosso aplicativo. Depois, se você confirma com a Karina para mim, Guilherme, se o teu acesso está funcionando direitinho, está liberado. Mas no nosso aplicativo, nós temos as cartilhas de documentação que o cliente precisa. Então, no caso de compra de imóvel, está comprando imóvel, é uma documentação. Compra de terreno é a mesma. Mas reforma é outra documentação. Construção é outra documentação. Então, tem a cartilha, tá? Mas o que eu quero fazer para vocês? Porque eu tenho total interesse que essa parceria deslanche, que a gente consiga ajudar vocês a fazerem bons negócios, porque se vocês fizerem bons negócios aí, nós também vamos fazer bons negócios aqui, tá? Então, todo cliente que você tiver para você ofertar a carta contemplada, eu vou pedir que você faça o primeiro filtro para mim. O primeiro filtro é fazer a sondagem do imóvel que ele está comprando, a renda dele, se o nome dele está limpo, quanto que ele tem de entrada. Quando você fizer esse filtro, você pode me procurar e eu vou até aí, ou a gente faz uma videochamada e aí eu quero acompanhar o processo para vocês de liberação de crédito, tá? A gente pode fazer um grupo da operação, colocar o cliente lá e a gente toca esse processo junto para vocês verem o quanto a gente consegue ser ágil, né? E daí vai ser uma experiência. Depois dessa, vocês também já vão estar bem treinados para seguir dali para frente. Mas para cada motivo de saque de crédito, existe uma cartilha de documentação, tá? Mas assim, a documentação é básica, gente. As certidões que saem pela internet, a Demicon tira todos, o cliente tem que tirar matrícula atualizada com negativa de ônus, a de IPTU sai gratuitamente pela internet, ele vai ter que tirar a de casamento atualizada, né? Se for solteiro, a de nascimento atualizada. Então, aquela documentação básica ali, que nem precisa de despachante mais, porque hoje você entra no site de qualquer cartório, você emite uma guia ali em 2 minutinhos e manda para o cliente para ele pagar, tá? Pode seguir, Mê.
Aí aqui tem a documentação. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, Paulo, é muita coisa? Não. Ficha cadastral, que eu já vou deixar, a gente tem no nosso aplicativo também, mas daí a gente manda para vocês. Ficha cadastral, se for pessoa física, ficha cadastral pessoa física. Se for pessoa jurídica, ficha cadastral pessoa jurídica. Cópia do comprovante de endereço, cópia da habilitação, enfim, documento básico, tá? Daí do imóvel, documentação do imóvel, matrícula e cópia da capa do carnê de IPTU. E dos vendedores do imóvel também tem que mandar a documentação, né? Tem uma fichinha cadastral para preencher dos vendedores de imóvel, a documentação deles com a certidão de casamento atualizada, se for casado, né? Pode seguir, Mê. Pode seguir. Os bens alienáveis, já coloquei para vocês também. Um ponto muito, muito, muito importante. Bem importante esse, tá? Toda vez que o cliente ele toma a carta contemplada, a Demicon ela não tem o histórico de pagamento desse cliente. Então, por exemplo, se hoje eu compro uma cota normal de consórcio, eu vou ter o período de contemplação. Consórcio, acredito que vocês entendem, né? Um pouquinho como funciona. Você compra um crédito e você fica pagando as parcelas mensais, esperando a contemplação por sorteio, ou faz uma oferta de lance e tem o direito de contemplação. Então, normalmente, a Demicon ela tem o histórico de pagamento do cliente tradicional, o cliente que entra e compra uma cota normal. O cliente pagou 2 anos a cota e não foi contemplado, e durante 24 meses, esse cliente não atrasou nenhuma parcela. O que vocês acham que a Demicon faz na hora de liberar o crédito? Ela já tem o histórico de pagamento dele, ela já sabe que ele é um bom pagador, que antes dele comprar o bem, ele já era adimplente e já fazia direito. Imagine depois que ele comprar o bem dele. Porém, quando o cliente vem para apenas chegar e tomar o crédito imediato, a exigência da Demicon muda, tá? E aí, o que ela coloca? A comprovação de renda. Não tem como, ele vai ter que fechar a 3 vezes o valor da parcela. Paula, fechou... faltou 100 reais, faltou 300 reais, ela não vai liberar. Ela vai ser mais criteriosa com esse cliente que vem para a nossa carteira apenas para tomar o crédito imediato, tá? E o imóvel, ele vai ter 20% de depreciação. Então, se o imóvel, ele está comprando um imóvel por 1 milhão e esse imóvel vale 1 milhão, a avaliação desse imóvel vai vir apenas 800 mil. Por isso que é importante vocês fazerem a sondagem do quanto que a pessoa tem de entrada. Agora, se a pessoa está comprando imóvel de 1 milhão, ela tem 500 mil e ela precisa apenas de 500 mil como complemento, maravilhoso. Esse é o cenário perfeito para a gente vender carta contemplada. Do contrário, a gente pode ser que fique numa barreira por conta do saldo devedor, e aí o cliente vai ter a opção de apresentar uma garantia complementar dele mesmo ou de terceiros para a gente poder viabilizar a liberação do crédito, tá? Certo. Então, esse é um ponto muito importante. Por isso, a importância da avaliação do imóvel e também do cadastro. Eu já tive cliente que ele disse assim, não, Paulo, esse imóvel aí vale 5 milhões. A Demicon foi avaliar e avaliou por 16 milhões. Eu tenho um caso desse. O cliente achava que era 5, porque ele tinha feito um ano antes pelo Bradesco e tinha sido avaliado por 5 milhões. A Demicon foi lá e avaliou por 16 milhões. Então, existem casos que são muito positivos, mas existem casos que são negativos, tá? E aí é importante que o cliente tenha uma margem de entrada não apenas de 10%, que ele tenha uma margem ali de 20%, 30% de entrada do valor do imóvel que ele está comprando, ou vocês já fazem a sondagem para que ele tenha garantia, se ele tem garantia complementar. Aí ele deixa outro imóvel em garantia por um período e depois a gente libera esse imóvel conforme vai tendo a baixa do saldo devedor e a atualização mediante o mercado do valor desse imóvel, tá? Beleza. Ficou claro essa parte? Sim. Existe, assim, tipo, uma média de percentual, digamos assim, para a gente ter uma referência rápida na hora de apresentar um imóvel de, em torno de 40% do valor da entrada a gente tem normalmente carta contemplada. Como que a gente pode... Isso. Eu acho que 40% é o número ideal.
Uhum. tá? Mas, quando você pegar um cenário, você não precisa dispensar. Paula, pode compartilhar meu WhatsApp aí com o pessoal, para o pessoal me acionar, ou você me aciona, como você achar melhor. Paula, eu tô com uma cliente aqui, olha, ela não tem muita entrada, poxa, mas é uma cliente bacana, tá disposta a pagar a avaliação. Inclusive, eu tenho um cenário desse que foi como nós nos conhecemos, né, Guilherme? Sim. Que é Uhum. que era a cliente, ela não ia conseguir financiar, ela tinha uma entrada pequena, e aí eu expliquei para ela, falei, olha, se o saldo devedor da carta ficar maior que o valor da avaliação, a gente não vai conseguir liberar o crédito. Gente do céu, a mulher começou a chorar na sala, mas chorar, de escorrer lágrimas, assim, né? Daí já meu coração já quebrou, né? Falei, não, mas calma, vamos lá. Você está disposta a pagar a avaliação? Na época ela pagou, acho que foi uns R$ 800 de avaliação. Falei, você está disposta a pagar? Eu vou me empenhar. E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei uma carta contemplada com um valor muito maior, muito alto pago. E aí, o saldo devedor, tipo, o crédito era 80 mil, mas o saldo devedor era 70. Por isso que deu certo aquela operação. Então, não precisamos descartar. Então, quando você pegar ali, puxa, Paula, a pessoa só tem 20%, aí eu vou pedir para o Messias fazer uma folhinha de um checklist para vocês fazerem um filtro, e aí você senta com o cliente, faz esse checklist e me manda. Paula, puxa, ó, só tem 10%, o que você acha que dá para fazer? Porque eu também posso procurar a carta pelo saldo devedor, que foi o que eu fiz para ela. Quando chegou a avaliação, eu falei, bom, então o saldo devedor dessa carta vai ter que ser no máximo 70 mil. E aí eu encontrei uma carta com saldo devedor de 70, mas o crédito era 80. Porque a pessoa pagou bastante até contemplar. Então teve uma amortização boa. E aí deu certo. Mas aí precisa da minha expertise nesse sentido. Por isso que vocês podem me procurar, podem trazer para mim, que aí eu faço um filtro e a gente traz a devolutiva para o cliente. Mas sempre jogando limpo com o cliente, tá, pessoal? Pode jogar limpo. Pessoal, na Demicon, a gente tem a informação, na Demicon funciona assim, você vai precisar pagar o valor da vistoria, esse valor da vistoria não tem devolução, mas é a partir disso que a gente valida o teu cadastro e o teu imóvel. Se a avaliação vier menor, você vai ter a opção de dar uma garantia complementar, ou a gente pode também tentar buscar uma carta contemplada que o saldo devedor encaixe. Joga sempre limpo, porque daí o cliente fica seguro, né? Você entendeu, seu João? Entendi. Vamos fazer? Eu tô aqui para te ajudar. E aí fica mais tranquilo da gente conseguir rodar, tá? Beleza. Mê, pode seguir. Sim. Voltou, eu acho, ou repetiu 2 vezes. Não, esse aqui é que tem uma cartilha do Contemplate, ele é dentro do AVA. Ah, beleza, então. Depois você entra, Meda, e manda para o Guilherme para mim os manuais, ou manda para ele um videozinho explicando aonde que estão esses campos aí, se não, baixa e manda para ele, que ele compartilha com o pessoal. E daí eu vou te passar, Mê, a relação ali de informações, eu quero que você faça uma fichinha para eles fazerem o filtro do cliente na hora que forem ter a primeira reunião, tá? Tá bom. Veja para mim, acho que acabou. Veja se tem mais algum slide, por favor. Eu só tenho um resumo do Contemplate, mas vai ser Não é tão importante, né? Beleza. Tá? Show! Então, assim, pessoal, eu acho que as informações que eu passei, elas são as mais importantes. Essas são as informações primárias para, a partir daqui, a gente poder fazer um filtro bacana e poder gerar uma oportunidade através da Demicon para o nosso cliente, tá? Agora, o que vai ser muito importante, o Messias vai mostrar para vocês a nossa planilha, onde vocês vão ter acesso e vão conseguir fazer simulações na frente do cliente, se vocês quiserem, para você poder fazer, e aí você sempre vai dizer para ele que aquilo é uma proposta, uma ideia de valores real, porém, nós não fazemos reserva de cota. No momento que o cadastro dele for aprovado e o imóvel for aceito, é aí que ele vai pagar a entrada da carta, é aí que a carta vai para o nome dele e tudo mais, tá bom? Beleza. Eu vou te mandar um áudio já, Nê. Aí você faz
esse checklist para eles e manda, por favor. Se você puder mandar, Guilherme, para nós o símbolo da Golim, que daí a gente coloca na folha, Golim, a Demicon, para o cliente também entender que nós somos realmente parceiros. Eu creio que isso vai dar bastante credibilidade, tá? Boa. Beleza. Eu tenho uma reunião agora lá no Barigui, eu vou precisar sair. Essa parte realmente é a parte que eu iria tocar com vocês e trazer as informações. Vocês podem ir conversando, se for tendo dúvidas, pode ir mandando áudio para o Guilherme, ele encaminha para mim, ou enfim, diretamente para mim. E essa parte da planilha é o Messias que opera, é ele que atualiza, é ele que manja, tanto que é ele que gera todas as propostas para mim, eu nem mexo nessa planilha. E aí ele vai passar para vocês com bastante carinho, para vocês entenderem como funciona. E o que vocês precisarem, eu estou aqui, mas eu vou precisar me deslocar, senão eu não chego na minha reunião. Tudo bem? Tudo bem. Combinado. Então tá bom, gente. Obrigada por esse tempo. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, que eu estou aqui para contribuir, para servir vocês, tá bom? Tá joia, Paula. Obrigada. Obrigado. Tá. Messias, está contigo aí, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Boa Boa tarde. tarde. Vou começar aqui então, já está aparecendo para vocês aí na tela, né? Tá um pouco baixo, Messias. Volume, só um minutinho então, peraí, deixa eu colocar ele mais perto aqui o microfone. Aí, melhorou? Acho que sim. Deixa eu ver se não, o ganho aqui não está baixo. Aí, acredito que melhorou agora, né? Agora sim. Ah, perfeito, estava baixo o volume aqui mesmo. Então, pessoal, como a Paula falou, aqui a gente tem uma planilha. Essa planilha são com valores bases, tá? Elas não são com o que realmente tem disponível hoje. Porque, como ela falou, o que tem disponível ele é muito rotativo. Então, ao mesmo tempo que tem agora disponível, 5 minutos você vai ver, é capaz de não ter disponível. Então, eu fiz uma busca aqui no nosso banco de dados aqui de cotas que a gente teve aqui durante um período, e eu fui salvando eles para a gente ter, e ele só é para imóveis, tá? Eu não coloquei veículo junto. Então, essa aqui é uma base de imóveis, que é o que vai ser o foco de vocês nesse primeiro momento, né? Certo. Então, aqui, ela vai ter aqui, ó, um banco bem grande, ele tem 7 milhões e 900 de carta contemplada aqui, no total. E aqui é bem interessante porque a gente pode filtrar aqui tanto por o valor do crédito, a entrada, o prazo, se eu quero um prazo maior ou um prazo menor, né? Então, um prazo menor a parcela vai ficar mais alta, um prazo maior a parcela mais baixa. Dá para filtrar já por saldo devedor, né? Que nem a Paula comentou ali sobre a questão do saldo devedor. Aí tem a transferência, o valor líquido dessa carta e o custo dela financeiro ao mês, da própria carta contemplada. Aí aqui essa coluna do lado é o quanto que é respectivo à entrada sobre o valor do crédito. Que nem essa é a primeira opção aqui, ó. Ele está me falando aqui que é 51% o valor de entrada sobre o crédito. Então, eu posso fazer um filtro aqui se eu quero já nos valores base de 40%. A Paula sempre pede para mim fazer já essa simulação para ela, para os clientes dela, com as cartas de 40% de entrada. Então, eu posso já filtrar aqui automaticamente, aqui, ó, no S, que seria o de sim, ele já puxa todas as cartas para mim que estão aqui nessa média de 40%, tá? Então, eu tenho esses valores aqui que eu utilizo. E o que é interessante aqui? Eu posso repetir esses valores na simulação. Porque como são bases, são valores fictícios, mas são valores que normalmente são de cartas contempladas, 40% e tudo mais, eu posso repetir essas cartas contempladas para chegar num valor lá para o cliente. Vamos supor, o cliente quer 1 milhão de carta contemplada, ele precisa comprar um imóvel de 1 milhão. Eu posso repetir as cartas aqui até dar esse 1 milhão aqui de crédito. Tipo, pegar mais de uma carta. Isso, vamos supor, eu vou pegar aqui essa primeira carta, daí pego mais essa de 300 mil e para finalizar o valor eu preciso de outra carta de 200 mil. Só que eu não tenho outra opção diferente dessa aqui que eu já inseri na proposta. Eu posso repetir essa carta, tá? Eu não preciso ficar preso nela, porque como são valores bases para a gente apresentar para o cliente, a gente pode repetir essa mesma carta para dar um valor total ali, na soma, tá? Aí aqui, para mim fazer essa simulação, eu coloquei esses números de identificação aqui nas cartas, que estão na primeira coluna aqui, que é para mim fazer nessa parte aqui, que é de onde que eu colocaria as cartas para fazer a somatória.
Se Mas eu isso colocar aqui o é valor. real? Essas cartas aí estão contempladas nesse formato aí? Isso, essa aqui são bases já de cartas que já passaram pelo nosso banco de dados aqui de carta contemplada, né? Eles já passaram pelo nosso banco de cotas, então são bases reais. Então eu tenho todos os cenários aqui, cartas com custo mais alto, carta com uma entrada mais alta, carta com uma entrada mais baixa, carta com custo mais baixo. Mas Então eu eu não tenho entendi todos essa esses situação. cenários. Tá, eu não entendi essa situação de duplicar ali. Não consegui entender, porque como é que você vai usar duas vezes a mesma carta? Não é Não, mesmo? é que todas as É que como esses valores são bases para a gente ter um valor base para apresentar para o cliente, que nem a Paula falou, é um valor para a gente apresentar uma Ah, tá. proposta para o cliente. Aí a gente pode repetir na hora da compra da carta contemplada e nós não vamos repetir as cartas, né? Porque não tem como ter duas cartas da mesma, né? Não Hum, faz sentido daí nesse caso. Mas aqui é só para a gente fazer as simulações e apresentar para o cliente os valores, para ele ficar ciente ali, que o valor sempre vai ser a mesma coisa. Ele vai mudar um pouco ali, dependendo do prazo que tiver disponível no momento. Vamos supor, o cliente lá que fez uma simulação de 1 milhão e o prazo estava lá em 200 meses. Aí a que vai estar disponível é 180 meses, então a parcela vai ficar um pouco mais alta. Se for lá uma disponível de 210, ele vai ficar uma parcela um pouco mais baixa. Então, aí vai sempre, o valor base vai ser sempre a mesma coisa. A única diferença é que uma carta vai alterar pouca coisa para outra, mas a gente sempre usa esse valor base aqui e nunca deu problema, tá? A gente sempre conseguiu algo bem semelhante, tá. tá bom? Então aqui eu uso esses números identificadores na primeira coluna, que nem aqui. Se eu digitar 18 nessa primeira coluna, ele já puxa para mim a informação dessa primeira linha aqui das cartas. Então, para mim fazer essa simulação, nada mais é do que eu digitar os valores aqui da carta que eu achei interessante. Eu preciso de uma simulação de 500 mil. A 18 e a 28 completa 500 mil para mim aqui, ó. Pode ver que tem um valor total aqui em cima. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Se eu juntar as duas, dá 500 mil. Então, eu consigo utilizar dessa forma aqui, sem precisar ficar digitando coluna por coluna. Eu venho aqui, só digita o código de identificação da Aham. cota e ele puxa para cá automaticamente para mim. Aí vamos supor, eu quero adicionar ali mais 100 mil, coloca 19. E não Ah, precisa ser beleza. por sequência. Esse Vamos supor, valor eu quero lá adicionar de 200 mil de novo. Eu digito 18, ele entra 200 mil de novo para mim aqui. Não tem problema nenhum, Tá. tá? Aí o que acontece? Eu fiz a simulação aqui, cheguei no valor que eu quero, ele tem os resumos aqui, né, de valores. Cheguei no valor que eu quero. Aqui na aba do lado, aqui a proposta para pessoa física, a hora que eu clicar aqui, o valor total já vai estar para mim aqui. Entendi. Ele já vai estar Ele já aqui. vai somar aquelas três cartas e colocar aqui nesses campos todos os valores. Isso, Tá. perfeito. Daí já tem o símbolo da Demicon, daí ele fala aqui, né, que o cálculo de prazo e o custo financeiro ao mês são médios e o restante é a soma, né? Aqui eu posso até tirar essa informação, porque daí você fala para o cliente que é uma opção de carta contemplada, né? Não precisa ficar falando para o cliente que é várias cartas contempladas. Tá, nesse Aí caso, aqui já. vamos Oi? entender o que que é essa planilha aí antes, então, para a gente entrar nos demais ali. No caso desse crédito total de 820 mil, o cliente teria que ter 321 mil de entrada. Isso, perfeito. Aham. Tá. Então, Aí o prazo de isso teria que pagamento ser seria. recurso próprio, 321 mil, que ele vai pagar para a Isso. Demicon. Isso, para ele dar entrada na carta contemplada. Seria o ágio da carta contemplada ali, né? Tá. O O ágil, prazo. eventualmente, mais alguma parcela paga já. Isso, é porque assim, a carta contemplada ela pode ser por vários meios, né? O cliente pode ter contemplado por sorteio, ele pode ter contemplado por um lance e colocado ela à disposição no banco de cotas. Uhum. Aí Tá. aqui, né, continuando, ele tem um prazo para pagamento dessa carta contemplada de 189 meses. A Esse parcela, prazo é a partir de agora, não da carta total. isso, a partir de agora. Quando ele assumir, ele vai ter 189 meses pela frente ali da Tá. carta contemplada. A parcela de 5.929, daí se você pode, dentro daquelas opções, pegar umas cartas com prazos maiores. Aí essa parcela diminui daí, ela consegue Entendi. ficar mais barata. O saldo devedor, que a Paula comentou também, né? Pode ver que aqui o saldo devedor, ele é maior que o crédito, né? Então, se o cliente vai comprar um imóvel e ele é avaliado em 800 mil, aqui teria um impedimento, né? Ele teria que colocar ali talvez uma garantia complementar, né? Um segundo imóvel de garantia. O que que compõe o saldo devedor? O saldo devedor é que nem eu falei na outra reunião lá, ele é o crédito mais taxa.
a taxa administrativa do grupo. Aí o que acontece? Se o cliente contemplou com lance, esse lance abateu o saldo devedor. Mas como a maioria das cartas contempladas, elas são contempladas por sorteio e lance fixo, o lance fixo ele é um lance muito baixo, então ele acaba não influenciando muito no saldo devedor. E o sorteio, o cliente contemplou no sorteio, ele não vai ter um abatimento do saldo devedor, né? Somente as parcelas que já foram pagas. Por isso que o saldo devedor ele acaba ficando um pouco maior que o crédito. Aí a taxa de transferência dessa carta contemplada, ele é sempre 1% do valor do crédito, tá? Toda carta contemplada que o cliente A vai taxa de transferência, adquirir, perfeito. e isso ele tem a taxa de transferência ali, né? Que vai transferir do nome do antigo consorciado para o nome dele. Então, 1% do valor do crédito. E aqui eu tenho o valor líquido, porque normalmente o cliente pede lá, ele quer uma carta contemplada de um valor líquido de 500 mil. Aí eu consigo fazer esse valor líquido aqui também, né? O que que é o líquido? É o crédito menos a entrada. Sim. No E o caso, custo financeiro ao mês. se ele colocar um imóvel lá de 1 milhão ali, né, 973 mil, ele consegue pegar ali o líquido de 498, né? Isso, mas o que ele vai ter dado 321 já, né? Daí junta esses 321 com 498 e chega nos 820 de crédito. Essa carta, nesse caso, ele pode comprar mais de um imóvel desde que tenha dentro das regras ali que você falou? Sim, ele consegue sim. O Tipo, crédito por ele exemplo, pode ser nesse caso, liberado, né? ele poderia comprar lá apartamentos de 200 e poucos mil, podia comprar, digamos, 3, 4, né? Depois de fazer a conta. Mas Sim, daria para fazer isso. consegue, E aliena todos junto ou aliena separado eles? Ele vai ter que fazer no contrato, né, essa liberação do crédito daí. Ele vai ter que fazer a Uhum. alienação dos 3 imóveis, Uhum. Na verdade, se o primeiro imóvel ele comportar todo o valor, aí a Paula vai saber me explicar melhor, porque daí tem como, não sei se a carta contemplada exatamente dá para fazer, daí é bom você anotar essa dúvida e passar para a Paula que ela vai saber te esclarecer certinho, tá? Eu posso até passar para ela aqui já a dúvida e pedir para ela mandar um áudio para Vamos vocês, supor assim, tá? no caso de um investidor que queira comprar imóveis para alugar, né? Uhum, Então, dependendo, é mais barato que financiamento. Então, ele poderia sim, comprar mais de um imóvel desde que estivesse exatamente. esses valores, né? Uhum. Então vamos fazer assim, eu vou anotar a tua pergunta aqui, aí eu já passo para a Paula e peço para ela mandar um áudio como que funciona daí nesse caso, tá? Beleza. Como ela falou, ela é especialista nessa parte, e ela está 15 anos tocando já processos de clientes, então ela vai saber explicar bem certinho dessa parte. Tá, ok. Aí aqui sobre os valores, ok, né? Sim. Aí aqui a parte tem um pouco do resumo dos documentos necessários, então você já pode apresentar essa proposta com os documentos necessários para o cliente, né? O cliente ele já pega a proposta ali, você já fala aqui, ó, vou precisar disso aqui, disso aqui, disso aqui, ele vai ter toda essa informação aqui, tá? Tanto para a pessoa física e quanto para a pessoa jurídica nessa outra aba aqui, que é a mesma informação, Beleza. tá bom? Daí aqui a gente pode também, que nem a Paula falou, adicionar o logo da agulhinha aqui Uhum. junto, Boa. para Vou vocês mandar mandarem a depois. proposta. Aham. Aí aqui eu sempre clico aqui, ó, selecionar proposta, se você estiver abrindo pelo computador. Clicou em selecionar proposta, ele já seleciona tudo para você aqui. Eu só vou ajustar isso aqui, porque eu adicionei outra informação aqui e ele acabou. Uhum. E você pode já dar um Ctrl P ali e colocar para salvar como PDF ou imprimir, né? Uhum. Tá. Tá bom? Então, beleza. Certo. Aí aqui no caso, né, a proposta para pessoa jurídica seria a mesma coisa. Vai puxar os dados ali da simulação que vocês fizeram e as documentações para a pessoa jurídica no caso daí. Entendeu? É Não, bem acho fácil que aqui de esse aí usar. tá claro, aham. Uhum. Aí, daí eu passo ali os checklists, as documentações que a Paula pediu para passar para vocês e já passo essa dúvida aí também para ela mandar um áudio ali explicando para vocês, tá bom? Combinado. Aí você vai mandar Perfeito? isso, essa simulação, essa planilha aí, eu encontro ela no. Essa aqui ela tem dentro do aplicativo, mas eu já mando para você no WhatsApp já, pra Top. vocês Combinado. mexerem, tá bom? Combinado. Ah, daí só mais uma informação aqui. Na aba de cartas contempladas, quando eu for apagar aqui as que eu já coloquei na simulação, sempre tentem apagar o valor, tá? Uhum. Deixem ele zerado aqui para ele não dar um erro, porque se eu colocar, vamos supor,
Uma outra informação, ele vai dar que não é identificado, daí ele vai dar um erro no cálculo total, tá bom? Aham. Certo. Sempre deixar zerado sem nenhuma informação. Combinado, então. Perfeito? Valeu, Messias. Obrigado. Era Beleza, isso? pessoal? Obrigado. Valeu, Um obrigado. abraço. Tchau, tchau. Até, Tchau. tchau.